Oi, Dijogos da Fábio, sejam mais que bem-vindos para o nosso vlog. Bom, como eu comentei com vocês no Stories, que ainda não me segue no Instagram, segue aqui, que lá eu fico contando mais as coisas do dia a dia. Muitos de vocês pediram para eu resumir ou fazer um condensado das mensagens da semana de oração, porque alguns queriam compartilhar com os amigos, mas queriam em versão mais curta, outros queriam rever e não queriam assistir as lives enormes, porque a gente ficava mais conversando também, daí tipo as lives eram de meia hora, 20 minutos. Então, sim, eu decidi fazer um condensado das mensagens da semana de oração que a gente fez online. Quem não participou, tá lá disponível no canal, inclusive dos anos anteriores. Vou fazer mais, eu sei que vocês gostam muito. Mas, para quem queria só o condensado da mensagem, eu vim aqui fazer isso porque o seu desejo é uma ordem. Nem sempre, né? Quando dá. E hoje eu vou falar de um assunto que faz muita gente ficar aflito, que é como saber a vontade de Deus para minha vida. Essa é uma pergunta genuína de muitos cristãos, porque eles entendem que a partir do momento que eu decido aceitar Cristo, eu reconheço que Deus é o soberano criador do universo, eu sou o seu servo, né? Eu sou seu filho, mas eu também sou seu servo, eu quero fazer a sua vontade. Começa um dilema, porque nas escolhas que a gente tem para fazer no dia a dia, e são muitas, a gente pensa, o que Deus gostaria que eu fizesse? E essa dúvida é muito frequente porque geralmente a gente fica na dúvida se aquilo que a gente quer é aprovado por Deus ou não. E isso acontece porque grande parte das vezes a gente quer só um sim ou não. A dúvida se pode ou não pode, devo ou não devo, geralmente acontece porque a gente tem pouca comunhão com Deus. Sei que é meio difícil dizer isso, porque você vai falar, ai, Fábio, mas eu sou cristã, por isso que eu quero saber. Bom, se você é cristão, o nosso primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é ter intimidade com Ele. Não existe você ser servo de um Deus, você acreditar num Deus, você querer ser seguidor desse Deus, mas você não querer ter intimidade com esse Deus. Eu já falei várias vezes aqui que eu não gosto de ficar respondendo essa coisa do pode ou não pode, que muitos seguidores fazem. Pode isso ou não pode isso? A Bíblia diz que libera ou que não libera? Isso por quê? Porque geralmente essas perguntas, elas vêm na frente de um histórico de preguiça de relacionamento com Deus. Por que preguiça? Bom, quando a gente tem um relacionamento com qualquer pessoa, seja com um amigo, com um namorado, com pais e mães, a gente gasta tempo com essas pessoas para conhecer a vontade delas. É assim, enfim, com tudo. Você não tem como conhecer a vontade de alguém se você não conhece esse alguém. A vontade dele, ou o desejo dele, você vai conhecer porque você conhece ele. É a mesma coisa com Deus. Se você gasta tempo orando, se você gasta tempo lendo a Bíblia, porque lá está revelada a vontade dele e as preferências dele, porque é a carta que ele deixou pra gente. Então, quando você tiver que fazer uma decisão, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. O problema é que eu não quero gastar esse tempo com Deus, eu quero só pertencer ao clube. E para pertencer ao clube, eu preciso seguir as regras, então e aí, pode ou não pode? Você tá entendendo a diferença? Por isso que muitas vezes eu digo, vai orar, vai ler a Bíblia. Será que isso já não está revelado na Bíblia? A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Lá está revelado. Muitas das vezes você não precisa orar para tomar uma decisão, sabia? E quando eu falo isso, as pessoas falam, não é que você não precise fazer oração, mas já está revelada a vontade de Deus. Eu já contei algumas histórias pra vocês, porque vocês me mandam muitas histórias, e às vezes vem umas coisas assim, por exemplo, duas, né, que me vieram recentemente. Uma de uma menina casada, que tava no trabalho, o casamento não tava lá muito bom, e o marido não é cristão, e ela no trabalho conheceu um rapaz cristão, também casado, os dois tiveram muita afinidade pela questão da religião. E eles começaram a se envolver e ela acha que, enfim, ela não tem que ser infeliz, ela precisa seguir nesse relacionamento com esse outro cara. E Fábio, o que você acha? Mas o que eu acho? A Bíblia diz o que ela acha. O nome disso é adultério, meu amor. Você não tem outro nome pra isso. E daí eu respondi o e-mail dela e ela ficou meio assim, porque, mas esse cara, ele me aproxima de Deus. Eu falei, eu não sei de que Deus, né, meu amor? Porque se tá te levando pro adultério, de que Deus que ele tá te aproximando, não sabemos, não é mesmo? Paulo diria, vá já pra casa, minha filha, cuida do teu marido. Então você precisa de uma revelação, você precisa orar para saber a vontade de Deus? Não, você não precisa, porque Deus já revelou que esse negócio, esse bagulho aí tá tudo errado. Você vai se juntar, isso aconteceu recentemente, eu contei na semana de oração, porque uma amiga tava numa crise enorme, porque para expandir a empresa dela, ela
precisaria fazer uma sociedade, né, abrir mão de metade do capital, para receber, né, um tanto, enfim, abrir mão de 50% do controle da empresa, mas para isso o sócio, o investidor que estava interessado no negócio não era uma pessoa assim das mais bem afamadas, não é mesmo? A pessoa que tem fama de ser corrupto, de sonegar impostos, de aquela boa pessoa. E ela tava na dúvida, eu sei que Deus sonhou grande pra mim. Eu falei, Deus sonhou grande pra você? Deus queria mesmo que você tivesse uma empresa milionária? Ou é você quem quer isso? E você quer tanto isso que você manipula a vontade de Deus pra dar desculpas. E a crise dela era, ele é uma má pessoa, todo mundo sabe, e ele provavelmente vai querer fazer coisas que não eram pra fazer, mas Deus não quer que eu cresça, então por que não me associar com ele? Porque a Bíblia já diz, tá lá em Coríntios, não vos associeis em julgo desigual, segundo Coríntios 6, 14, acho que é isso. Não lembro o texto, mas acho que é. Se você lembra o texto de cor, sem pesquisar, bota aqui embaixo nos comentários. A Bíblia já diz que não é pra gente se juntar em julgo desigual, ou seja, é uma sociedade com uma pessoa que não tem nada a ver com os seus princípios, obviamente trará problemas. Então você não precisa nem orar pra isso. Então, muitas vezes a gente quer saber a vontade de Deus, mas a gente não pergunta pra Deus. Onde é que tá a vontade de Deus? Na Bíblia. Na oração. Você não precisa ficar perguntando para todas as pessoas no medo, e muitas vezes é isso mesmo, no medo de ter uma ampla comunhão com Deus e ele te dizer, querida, não é por aí não, você quer saber minha vontade? Minha vontade é outro caminho. Você vai dizer, mas eu queria ir naquele caminho, mas Jesus vai dizer assim, mas é para aquele caminho, eu não queria! Então, é esse o risco que você corre quando você tem intimidade com Deus, dele dizer para você exatamente o contrário daquilo que você tá querendo. Eu gosto muito do Salmo 119, todo mundo, né, reclama porque é longo, mas tem alguns trechos, assim, que me chamam muito a atenção. No verso 27, assim, me faz discernir, Senhor, a sua vontade para minha vida e eu vou me deleitar nas suas maravilhas. Me faz entender a sua vontade. E essa deveria ser a nossa oração constante quando a gente meditar e a gente pegar a Bíblia para orar, para aprender. Senhor, me faz entender, então, a sua vontade quando as coisas não estão muito claras. Lá no verso 66, o salmista diz assim, Senhor, me dá bom senso e conhecimento, porque eu confio nos teus mandamentos. Me dá bom senso, porque muitas vezes a vontade de Deus está clara na nossa frente, mas a nossa falta de bom senso não nos ajuda a distinguir o que a gente deve ou não escolher. E eu digo isso porque muitas vezes pessoas sinceras simplesmente ignoram o fato de que para você conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a Deus. Não é perguntando pro pastor, não é perguntando para mim, não é perguntando pro guru, não é perguntando para aquela mulher que tem fama de profetada na sua igreja. Não, é você e Deus, vocês têm uma íntima comunhão. O Salvador morreu para que nós tivéssemos essa ligação direto com o Cordeiro, que é o justo juiz. Algumas pessoas chegam assim, Fábio, eu não sei escolher, eu sou ruim, eu não tenho sabedoria. E a Bíblia diz que se você quer sabedoria, Tiago 1,5, 1,6, diz assim, se você tem falta de sabedoria, vai lá e peça a Deus, que a todos dá de boa vontade, Ele não vai jogar na tua cara a sabedoria que Ele te dá. Mas por que a gente tem tanta, né, de buscar a Deus? Porque a gente tem muita resistência em fazer de Deus o Deus da nossa vida. É muito mais fácil seguir regrinhas de pode ou não pode, aderir às regras do clube, do que ter uma íntima comunhão com Deus, porque íntima comunhão com Deus é relacionamento. Relacionamento toma tempo, dá trabalho, e muitas vezes Ele vai te dizer justamente o contrário daquilo que você estava pretendendo fazer. Você vai dizer, não... Bom, se você queria conhecer a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. E agora, vai fazer o quê com a vontade de Deus revelada na sua vida? O Espírito Santo pode te incomodar e geralmente acontece isso. A gente tá lá querendo uma resposta, a gente vai, não, então eu vou por aqui, e o Espírito Santo te incomoda, você não tem paz naquela decisão, você não fica tranquilo e você fica pensando, será mesmo que é a vontade de Deus? Daí você volta e vai tentar. E quantas vezes na minha vida isso já aconteceu, de eu querer muito uma coisa e dizer, Senhor, então tá, eu vou entender que isso aqui é sua vontade, mas eu não queria de verdade, assim, sabe, pegar a Bíblia e orar, porque o meu medo gritante era, vá que ele não queira a mesma coisa que eu queira, e na verdade no momento eu tô querendo querer o que eu tô querendo. Ai! Não tem outro caminho de conhecer a vontade de Deus a não ser através dele. Nenhuma pessoa vai fazer esse papel melhor do que você. Nenhuma pessoa vai ser melhor ou mais especial para falar com Deus do que você mesmo. Se você quer saber a vontade de Deus, pare de procurar essa vontade em pessoas. Comece agora a estudar a Bíblia, a meditar nos ensinamentos que já estão revelados, porque muita da vontade dele para sua vida
já está revelada na palavra dele. E busque em oração, faça propósitos com ele, de jejum, de oração, de conexão íntima. Talvez abrir mão de algumas coisas que você faz todos os dias, meio que de forma mecânica, e que gasta o seu tempo que poderia ser usado de comunhão com Cristo. Quem sabe abrir mão aí de algumas redes sociais por uns dias, de algumas atividades por uns dias, para você se dedicar num período de íntima comunhão e conhecer de fato a vontade de Deus. Na verdade, saber a vontade de Deus não é difícil. Difícil mesmo é querer de verdade seguir a vontade de Deus, ainda que ela seja diferente da sua vontade. Aí sim é um belo desafio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá joinha, compartilhe com os amigos, manda lá o link pelo WhatsApp para todo mundo, pra gente conversar mais sobre esse assunto. E o próximo vídeo vai ser como escolher. Uma vez que você já sabe a vontade de Deus, como então fazer as suas próprias escolhas sem desagradar a Deus? Acho que a gente tem muita dificuldade hoje em dia para escolher, né? Talvez por muitas opções, talvez por muita insegurança, mas a gente tem dificuldade para escolher. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Obrigada por assistir, por acompanhar o meu canal, é um prazer ter você aqui. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!